O livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, foi lido por milhares de pessoas que foram impactadas pela forma como o autor apresentou o assunto. Em nossa matéria principal de hoje, vamos abordar um dos capítulos desse livro, o que dirige a sua vida, além de acompanhar o testemunho de pessoas que foram transformadas pela ação de Deus em suas vidas. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a força que dirige a sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa ou pelo medo. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e escondendo sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu presente e futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. O medo é a autoimposição de um cárcere, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Viviane Araújo passou alguns anos de sua vida dirigida pelo medo. Primeiro, começou assim, eu comecei com muita ansiedade em algumas partes da minha vida e eu comecei a parar de fazer coisas que eu gostava de fazer, como caminhar na praia. Então eu fui perdendo a minha motivação em relação a essas coisas. E eu comecei a me perceber, a achar que eu realmente estava ficando diferente. Só que a síndrome, ela entrou na minha vida de maneira muito sutil, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive amigos e eu não era uma pessoa que ficava presa dentro de casa. E de repente, aí o que acontece? Eu comecei a buscar o tratamento. Mas o tratamento médico, no tratamento psiquiátrico e com psicólogo, os dois me acompanhando. O médico falou que isso não acontece de repente, né? Isso acontece na tua vida de momentos em momentos, até que um dia, como se fosse uma panela de pressão, uma hora ela explode. Eu comecei com sintomas de pressão alta, sem ter pressão alta, porque a síndrome ela é assim. Ela te condiciona, você não é mais você, você vive em função daqueles sintomas que você está sentindo, como a pressão alta, a falta de ar, eu sentia muito essas coisas. E queria ficar dentro de casa, eu não queria me socializar com as pessoas. E o que aconteceu? Daí então a minha vida parou. Procurei ajuda de todos os modos, psicólogo, psiquiatra, e eu vou te dizer que não resolveu. Por que não resolveu? Porque a síndrome não são remédios que curam ela. É você, é dentro de você. Você precisa lidar com você mesmo. Foi aí que eu tenho amigos em comum que trabalhavam com meu marido na época na Alcalis, que agora são de Rio das Ostras, Maria Ivone e Wellington, né? E eles começaram a apresentar o reino para o meu marido. E daí então eu botei no meu coração que eu precisava mudar de vida e eu precisava mudar em todos os sentidos da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu me interessei muito, eu vi a felicidade, a alegria dos irmãos, deles estarem juntos. E o que aconteceu? Eu falei para o meu marido assim: amor, eu quero isso para minha vida. Para Viviane, conhecer Deus mudou toda a sua história. Eu sou uma outra Viviane. Eu não tenho mais a síndrome do pânico, não tenho mais medo e aquilo que foi dito lá atrás é o que eu vivo. Se eu morrer é para o Senhor e se eu vivo é para Ele. Então, para mim, hoje em dia, qualquer coisa que venha do Senhor é lucro. E eu fui curada através dessa palavra. E ela ainda dá um conselho para quem está passando pelo problema. É buscando a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. É só por Ele mesmo e é por Ele que eu estou aqui, porque eu fiz vários tratamentos com psicólogo, com psiquiatra, conversei com muitas pessoas, mas quando eu reconheci que a minha dependência era do Senhor,
tudo na minha vida mudou. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna um único objetivo na vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Seu valor não é determinado pelas suas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pelos complexos, como foi o caso da Jaqueline Borges, que por 8 anos viveu prisioneira de seus maus sentimentos. Então, eu fui acarretada pelo complexo da inferioridade, né, que vem acompanhada do medo, e por isso eu fiquei muito travada em relação a isso. Na minha área que mais assim me atingiu foi a área profissional, né, que o medo me tomava tanto conta da minha vida, deixava o medo em primeiro lugar. O que acontecia? Eu não conseguia crescer profissionalmente, porque eu me sentia tão inferior que eu me achava que eu não era capaz de estar ali, né? Eu não queria me expor, na verdade. A pessoa que comete o complexo de inferioridade, ela não quer se expor, ela não quer deixar que as pessoas vejam como ela é. Então, eu me afastava dos grupos sociais, né, das pessoas. Na verdade, é como se fosse uma ostra, né? Fica ali isolada, não quer ver ninguém, fica ali no seu cantinho, vivendo o seu mundinho. Ela nos fala ainda sobre a forma como venceu esse obstáculo. E hoje, graças a Deus, eu conheci o Senhor. Eu tenho uma revelação do que é o senhorio na minha vida, eu tenho revelação da minha identidade. Quando você descobre a sua identidade em Deus, esses medos acabam se afastando de você. É onde que veio a cura sobre a minha vida, né? Veio através do Senhor, do trato do Senhor na minha vida. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente curada na presença de Deus. Hoje eu vivo várias amizades, hoje eu sou realizada profissionalmente. Mas o que deve dirigir a nossa vida? O propósito de Deus para nós. Em João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Colossenses 1, versículo 16, diz que todas as coisas começaram em Deus e nele encontram o seu propósito. Só encontraremos o sentido para a nossa vida quando nos aproximarmos daquele que nos criou e